Boa noite, boa noite, boa noite. E sejam bem-vindos, né? Hoje é o nosso primeiro dia do Clube do Livro e nós vamos fazer a leitura aqui. A gente já tinha conversado antes, né? Eu vou ler hoje porque estamos começando e muita gente ainda ou não tem o livro, ou não imprimiu, ou às vezes não tem como estar aqui e estar acompanhando pelo PDF, né, que eu enviei para vocês. Mas todo mundo que está no grupo recebeu o PDF, né, do livro. Como eu sou escritora, eu também tenho que incentivar o consumo, né, do livro, né? E nada como comprar o livro, nada como ter o livro em mãos, sentir o cheirinho assim, né? E a gente poder fazer o uso da leitura, comprando, acessando, né, essa energia do livro e também tratando da lei do equilíbrio, né? Então, se você pode, você compre. Mas uma opção que a gente tem é essa, e quem não puder comprar, acompanhe pelo PDF, é, e vai, mesmo que não puder ao vivo, olhar para o PDF, futuramente imprime, e aí vocês vão conseguir. Boa noite, Stênia. Noite, tô na estrada, viu? Ai, meu Deus, essa mulher é demais. Então, o livro que nós escolhemos para começar essa jornada são Os Quatro Compromissos. Inclusive, eu até pensei que ele era de uma temática, mas ele é de outra temática, mas é melhor ainda, melhor, mais interessante do que eu tinha imaginado. É o livro da filosofia tolteca, um guia prático para a liberdade pessoal. Livro filosófico é todo livro que conta a história de um povo, né, de uma tribo. Então, a filosofia sempre vem trazendo as histórias para a gente. E esses quatro compromissos, eu vou ler quais são os quatro compromissos, que vocês já vão entender como é muito mais profundo do que eu tinha dito no dia lá no grupo. O livro Os Quatro Compromissos apresenta a possibilidade de uma nova vida, repleta de energia, felicidade genuína e amor. Sua abordagem tem base no pensamento dos antigos toltecas, povo que habitava a região atual do México. Dom Miguel acredita que para conquistar essa nova vida, basta estabelecer e honrar quatro compromissos básicos. O primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de fofocas e de comentários negativos. Isso aqui a gente fala sempre, né? E a gente nem sabia que isso era um dos compromissos, honrar a sua palavra, né? Seja impecável com a sua palavra. E descarte a sua energia falando coisas que não são para o seu bem. Não desgaste a sua energia envolvido com coisas que não vão acrescentar nada nem na sua vida e nem na vida do próximo. Então, nesse sentido aqui de ser impecável com a palavra, muitas vezes, para você entrar em algum grupo, você acaba adquirindo um comportamento que nem é o que você gostaria de fazer ou de ter, mas para ser aceito, né? E aí nós olhamos muito para a rejeição, por que que a gente faz isso? E dentro desse conhecimento, ele fala: seja impecável, não desperdice a sua energia e não entra nesse tipo de cilada, de convite, porque você vai sempre sair prejudicado. Mas nós vamos entender dentro do livro o que, que ele quer dizer. Não leve nada para o lado pessoal, é o segundo compromisso. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune a opiniões alheias. Isso aqui já está dito, né? Não leve nada para o lado pessoal. Então, muitas vezes nós acabamos levando coisas para o nosso coração, que sai da boca de outras pessoas, mas na verdade, o que veio da boca do outro significa algo que vem do coração dele, não é para entrar no nosso. Então, quando a gente leva para o nosso coração, é como se nós estivéssemos concordando com a ofensa ou com o que o outro falou para nós.
Então, quando a gente não leva para o lado pessoal, a gente ouve e entende que aquilo fala mais sobre quem está falando do que sobre nós. Então, não nos afeta, né? O terceiro compromisso, não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Seja sempre transparente e exija que os outros também o sejam, ignorando o que há de nebuloso ou mal explicado. Aqui é porque muitas vezes a gente interpreta uma coisa com base no que está em nós, mas na verdade o outro está falando outra coisa totalmente diferente, mas a gente está tirando uma conclusão precipitada. Se a gente tivesse ido lá e perguntado o que você realmente quis dizer, nós teríamos uma experiência mais sutil, mais suave. Mas não, a gente sempre está tentando tirar uma conclusão de algo que não é nosso, tirar uma conclusão de algo que nem foi dito, né? Nós estamos concluindo com base no que está em nós, mas a gente não tem certeza. Então, o ideal é perguntar, né? E o quarto compromisso, sempre dê o melhor de si em qualquer circunstância, mesmo nas situações mais insignificantes. Faça o melhor, nem mais nem menos. Rejeite sacrifícios ou esforços extenuantes. Faça o que puder, da melhor maneira possível. Então, aqui está falando, né, desse equilíbrio, dessa permanência no que você tem a entregar, né? Não fugir do que você tem dentro de si. Fazer o melhor, independente da circunstância. Sempre está dando o seu melhor. Eu vou pular o agradecimento e vou direto para a história, né? Boa noite, Helena. Os toltecas. Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontraram-se como mestres e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides, próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os Nagual foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou-se necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo, ou para ou que pretendiam usá-lo apenas com objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de Nagual. Embora tenham permanecido envoltas em segredos por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um nagual da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e amor. Introdução. O espelho enevoado. 3.000 anos atrás, havia um ser humano como eu e você que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais,
Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova, o céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo e escutou sua própria voz dizendo: Sou feito de luz, sou feito de estrelas. Olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz, mas sim a luz que criava as estrelas. Tudo é feito de luz, acrescentou ele, e o espaço no meio não é vazio. E ele soube tudo o que existia num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim chamou as estrelas de Tonal e a luz entre elas de Nagual e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou intenção. Sem a vida, o tonal e o nagual não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do Criador que tudo cria. Essa foi a sua descoberta. Tudo que existe é uma manifestação do ser que denominamos de Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, disse ele. Essa compreensão mudou sua vida, uma vez que ele soube quem realmente era. Olhou ao redor em direção aos outros seres humanos e aos outros elementos da natureza. Ficou surpreso com o que viu. Em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra, ele se via. A vida misturava o tonal e o nagual, de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos instantes, ele compreendeu tudo. Ficou muito excitado e seu coração se encheu de paz. Mal podia esperar para revelar ao seu povo as suas descobertas, mas não havia palavras para explicar. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender. Mas perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito irradiava dos seus olhos e da sua voz. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Embora entendesse os outros muito bem, ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse: É verdade, sou Deus, mas vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo. Todo mundo é um espelho, ele disse. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Assim compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podia enxergá-lo como eles mesmos, porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos, uma parede construída pela interpretação das imagens da luz. O sonho dos seres humanos. Então percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera. Como queria lembrar-se de todas as visões que tivera, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse: Sou o espelho enevoado. Estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós.
Esse nevoeiro é o sonho, e o espelho é você, o sonhador. Então, nessa primeira parte aqui, né, o autor ele conta a revelação que ele teve e a intuição que ele teve, né, de perceber essa percepção de que nós somos, né, um espelho, mas nem todo mundo está desperto para enxergar isso. Tem uma névoa entre nós que bloqueia. E aí ele está contando a experiência que ele teve, o desejo que ele tinha de guardar, de tão lindo que ele achou que era. E isso também vai muito de encontro com o conhecimento até bíblico, né? Que tem uma Sim, passagem que fala: vós sois deuses. Mas só que está escrito, todo mundo fala, mas ninguém se sente. Inclusive, tem pessoas que se sentem até ofendido quando a gente fala assim: não, eu também sou Deus. Tem gente que se sente ofendido que pensa assim: que audácia é essa? Que arrogância dessa pessoa? Mas na Bíblia está dizendo: vós sois deuses. Além disso, está dizendo também: somos a imagem, né? Vós sois a imagem e a semelhança do Pai. E por que que a gente não acredita nisso? É uma resistência tão grande que muitas vezes vem da religiosidade, né? Não da espiritualidade, vem da religiosidade. E isso é uma coisa que atrasa o nosso desenvolvimento aqui na Terra. Porque se nós acreditássemos que de fato somos a imagem e semelhança, que somos deuses, nós saberíamos o poder que nós temos aqui na Terra, né? O poder de sermos filho e sermos também uma parte desse Deus que fez tudo. E a nossa vida seria muito mais leve, muito mais fácil. Mas as crenças que nós temos, que vêm desde a nossa infância, muitas vezes, às vezes até, né, sistêmica, faz com que a gente não acredite que seja possível. Faz com que a gente acredite que seja até uma arrogância nossa acreditar nisso. Mas eu acredito que aqui no desenvolver do livro vai trazer um pouco mais de clareza para nós. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. Domesticação e o sonho do planeta. O que você está vendo e ouvindo nesse momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente, e os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também quando ele dorme. A diferença pois A diferença é que quando o cérebro está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho tende a mudar constantemente. Os seres humanos não estão sonhando o tempo todo. Antes que viéssemos ao mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta. Um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores. Juntos, eles formam o sonho da família da comunidade, o sonho da família da comunidade, de uma cidade, de um país e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, suas crenças, leis, religiões, suas diferentes culturas e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e feriados. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar. E os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. O sonho exterior possui tantas regras que, quando um novo ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. O sonho exterior usa papai e mamãe, as escolas e a religião para nos ensinar a sonhar. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas, usando nossa atenção, somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano de nossa mente. Os adultos que nos cercam capturam nossa atenção e nos transmitem informações através da repetição. Essa é a forma pela qual aprendemos tudo o que sabemos utilizando nossa atenção. Aprendemos toda uma realidade, um sonho inteiro. Aprendemos como nos comportar em sociedade, em que acreditar e em que não acreditar, o que é bom e o que é mal, o bonito e o feio, o certo e o errado. Tudo já estava lá. Todo esse conhecimento, todas as regras, os conceitos sobre como comportar-se no mundo. Quando você estava na escola, sentava-se numa cadeira pequena e dirigia sua atenção para os ensinamentos do professor.
Quando ia à igreja, se sentava se concentrava naquilo que o padre ou o pastor dizia. É a mesma dinâmica com os pais, né, com as mães, com os irmãos, com as irmãs. Todos tentam capturar a sua atenção. Aprendemos também a atrair os olhares atentos de outros seres humanos e desenvolvemos certa necessidade de atenção que pode se tornar extremamente competitiva. As crianças competem para ter a atenção dos pais, dos professores, dos amigos. Olha para mim, veja o que eu estou fazendo. Ei, estou aqui. Essa necessidade se torna ainda mais forte e prossegue pela vida adulta. O sonho exterior captura nossa atenção e nos ensina que acreditar, começando pela linguagem que utilizamos, ela é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra, em cada linguagem é um acordo. Isso é o que chamamos, por exemplo, de página de um livro. A palavra página é um acordo que estabelecemos. Uma vez que se compreende o código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu a sua religião, nem os valores morais. Eles já existiam antes de você. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em quem acreditar ou não acreditar. Nunca escolhemos o menor desses acordos, nem sequer o nosso próprio nome. Quando crianças, não tivemos a oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta, por intermédio de outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção, mas se não concordarmos, não armazenaremos essa informação. Assim que concordamos, acreditamos, e isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. Foi assim que aprendemos na infância. Crianças acreditam em tudo o que os adultos dizem. Concordamos com eles. E nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para provocar tal rebelião. O resultado é ceder às crenças com o nosso consentimento. Olha que incrível, né? Que riqueza. E é um. Como que a gente não pensa nisso, né? Que de fato nós não escolhemos nada. Porque quando nós nascemos, o nosso pai e a nossa mãe já acreditavam em alguma coisa. Que foi o pai, a mãe dele e a sociedade que passou para eles. Quando a gente está dentro daquele núcleo familiar, o que eles falar que é certo, para nós vai ser certo. O que eles falar que é errado, vai ser errado. Se eles falar, ó, isso você pode, isso você não pode. Isso me remete muito a quando eu era pequena, né? E muitas crenças, né, que a minha família, por ser de uma família muito humilde, muito escassa mesmo, né, de muita escassez, falava muitas coisas para nós, de tipo assim, ó, isso não é para vocês, essas pessoas não é para ser seus amigos. E tipo assim, parando para pensar hoje enquanto adulta, né? Para minha mãe, para o meu pai, aquilo era a verdade que eles acreditavam. Porque na época deles, eles não tiveram oportunidade, provavelmente, de fazer amizade ou de estar em algum ambiente que aquelas pessoas estavam. E aí eles já, desde pequenininho, desde a gente pequenininhos, né, moldando a gente e colocando vários tipos de limitações em nós. Era por mal? Não, não era por mal, mas era porque era o que eles acreditavam, né? E até no outro encontro eu compartilhei sobre não é uma fábula, é um conto, assim, um exemplo que eu dou sempre no conhecimento sistêmico, acho que está em algum dos livros do Bert Helling, que ele fala sobre a boa consciência e a má consciência. Nós temos a boa consciência sobre o que nos ensinam, né? Os nossos familiares. E quando a gente vai para um outro ambiente e que falam algo totalmente diferente do que o meu pai e a minha mãe me ensinou, eu até acredito, mas eu me sinto culpada, porque eu fico com uma má consciência. Mas será que eu estou certa? Porque lá em casa não é assim. E eu dei um exemplo de um menino, né, umas crianças que moram com os pais que roubam. Os pais são ladrões. E essa criança está dentro daquele ambiente, daquele lar, com aquelas pessoas que cometem esse tipo de crime para sobreviver. Quando ela começa a crescer, ela encontra amigos que falam para ela: isso não está certo. Roubar não é legal. Não pode fazer isso. Aí ele volta para casa e fala para o pai e para a mãe: eu não quero mais roubar, porque isso não é certo. Aí o pai olha para ele e fala assim: então você não come a partir de amanhã. Porque nessa casa, para comer, todo mundo rouba. E aí a criança sente como?
culpada por ter descoberto algo que é certo. Mas dentro da consciência daquele sistema familiar, ela está errada. Olha só, ela está errada por estar certa. E quantas vezes, né, dentro da nossa família, a gente se sente errado por estar certo? Porque a consciência daquele sistema não permite que a gente pense do jeito que a gente pensa. E aí você está certo, mas você fala assim, mas não posso fazer isso. Minha mãe, meu pai não acreditam nisso, meus irmãos não acreditam nisso. E é aí que o sistêmico entra, né? Mas aqui eu não posso dar aula de sistêmico, porque aqui é só leitura. Vamos voltar para a leitura. Chama esse processo de a domesticação de seres humanos. Por intermédio dela, aprendemos como viver e como sonhar. Nessa domesticação, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando nosso sistema de crenças. Primeiro, a criança aprende o nome das pessoas e das coisas: mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia em casa, na escola, na igreja e pela televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar a nós mesmos e as outras pessoas, os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, nós precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos os nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que a nossa mamãe e o nosso papai querem que a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que nos que voltamos contra as regras, fomos punidos. Quando agimos de acordo com elas, nós ganhamos uma recompensa. Fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo do dia. Por isso, ficamos com receio de sofrer o castigo e também com medo de não ganharmos a recompensa, a atenção obtida dos nossos pais, irmãos, professores e amigos. Logo, desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. A sensação é tão boa que continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça, com medo de ser punido, de não ganhar recompensa. Passamos a fingir ser o que nós não somos, apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para os outros e para as outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe, o papai, os professores na escola, a igreja, e com isso nós começamos a representar. Fingimos ser o que não somos, porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos. Tornamos-nos cópias das crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo da domesticação. E quando somos grandes o bastante para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Os adultos dizem: não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos: não. Isso porque estamos defendendo a nossa liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas somos pequenos, enquanto os adultos são grandes e fortes. Depois de um tempo, ficamos com medo, porque sabemos que todas as vezes que fizemos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que um ponto determinado de nossa vida, não precisamos mais que ninguém nos domestique. Nem mamãe, nem papai, nem escola ou a igreja. Somos tão bem treinados que passamos a ser o nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a mesma crença no sistema que nos forneceram, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Então, de repente, a gente está sendo domesticado pela sociedade, pela igreja, pelo pai, pela mãe, pela família, e de repente, quando você cresce, que você pode dizer: não, agora eu vou me conectar com a minha essência. Você já está tão domesticado que você começa um exemplo. Quando tu era pequeno, às vezes você não gostava de fofoca. Não gostava quando a mamãe ou o papai ou algum familiar ficava falando mal um do outro. Aquilo ali te incomodava. Tu falava assim: nossa, eu gosto tanto da minha tia, por que que minha mãe está falando mal da minha tia? Ou, eu gosto tanto da minha avó, por que que meu pai está falando mal da minha avó? Não tô,
falando disso que eu amo tanto a minha avó, enquanto criança, né? Aí cresce e aquilo ali ficou tão impregnado em ti como algo tão natural que aí tu tá lá falando mal da avó, junto com o pai, junto com a mãe, junto com o irmão. Tu tá lá vendo uma programação que você já sabe que é prejudicial, mas você continua lá assistindo aquela programação porque dentro do teu sistema familiar era comum todo mundo ficar alienado. Então você vai lá, sabe que seria melhor você ler um livro, mas você fala, não vou tomar uma cerveja hoje. Melhor que ler um livro e tomar uma cerveja. Meu pai sempre tomou, minha mãe sempre tomou, minha família sempre tomou. Então, isso é melhor. Você já sabe que não é o melhor, mas mesmo assim, você mesmo agora virou o seu próprio domesticador, né? Não sei se é assim que se fala. Então, você começa a fazer o mal contra si mesmo. Usando uma palavra bem simples aqui, é por costume. Você acabou se acostumando com essa vida, né? Quer falar alguma coisa, Helena? Não, tá tranquilo. Tá. Hoje, né, é o primeiro encontro, a gente tá só gravando aqui, então tá sendo assim. Mas a partir da próxima semana, que vai estar todo mundo, nós vamos ter discussão, né? Eu não quero falar, eu quero ouvir. Nem ler eu quero, vou ler só de vez em quando, tá? É para todo mundo ler. Quem não tiver impresso, imprime. Quem tiver o livro, traga. Mas todo mundo vai contribuir, porque é o clube do livro, não é a Joelma lendo, tá? Só hoje. O sistema de crença é como o livro da lei que regula nossa mente. Tudo que estiver escrito nele é nossa verdade inquestionável. Baseamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Até mesmo leis morais, como dos Dez Mandamentos, são programadas em nossa mente no processo de domesticação. Um a um. Todos esses compromissos passam a contar no livro da lei. E são eles que regem o nosso sonho. Existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato, tudo. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos, o que pensamos ou deixamos de pensar, além do que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, ele diz que somos culpados, que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes, dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivemos. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos. Chama-se a vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. E também a parte de nós que lamenta. Coitado de mim, não sou bom bastante, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, nem digno de amor. Pobre de mim. O grande juiz concorda e diz: sim, você não é bom o suficiente. Tudo isso é baseado no sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos, tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que elas ainda controlam nossas vidas. O que quer que vá de encontro ao livro da lei fará você experimentar uma estranha sensação no plexo solar, que chamamos medo. Quebrar as regras do livro abre seus ferimentos emocionais e sua reação cria veneno emocional. Como tudo o que está escrito ali tem de ser verdade, qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança, mesmo que o livro da lei esteja errado. Ele faz com que você se sinta seguro. Então, mesmo a gente tendo uma crença errada, eu lembrei aqui de um paciente que eu atendi, que ele teve um trauma muito grande quando ele foi falar alguma coisa na frente dos colegas e os coleguinhas fizeram vaia para ele. Então, aquilo ali gerou um trauma nele e ele não fala em público de jeito nenhum. Mas, por exemplo, né? O que é o certo? O certo é a gente usar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa comunicação. Isso é natural. Porém, dentro de alguns sistemas familiares, por exemplo, os pais trazem as crenças de limitação que alguém passou para eles e fala para a criança pequenininha:
Você vai apresentar no colégio, você vai ter coragem. E a criança, por que eu não teria, né? Aí a mãe, eu não tenho coragem, não. Eu nunca falei na frente, nunca tive coragem de ir lá apresentar nada. Aí a criança já fica ali, né? Ué, será que eu não posso? Minha mãe acha perigoso. Além disso, medos, né? A mãe tem medo de cobra, de sapo, de qualquer bicho. Ela, quando vê o bicho, ela toma um susto enorme. A criança não tem medo, porque ela não conhece aquele bicho. E de repente ela, por que que minha mãe tem medo? Deve ser perigoso. Aí ela começa a ter medo também. Mas ela nem sabe, nunca aconteceu nada com ela. Eu vi um vídeo, eu acho que foi do Pablo Marçal. Ele estava bem bravo, foi já faz anos isso, deve ter uns 3 anos, que um dos filhos dele estava com medo de sapo. E ele falou assim: mas por que que tu tá com medo de sapo? Perguntou pro filho dele, né? O menino falou assim: não sei, eu tô com medo. Gritando, gritando, gritando. Ele falou assim: não, tem alguma coisa de errada aí. Que eu não tenho medo de sapo. Aí ele disse que foi atrás e descobriu que a babá que cuidava do menino tinha medo de sapo. E aí ele falou: foi a babá que passou o medo para ele. E ele tava indignado lá fazendo um vídeo, eu lembro disso. E realmente, se a criança está com medo de alguma coisa que a família não tem medo, tem que saber de onde que ela tirou esse medo. Porque o medo não vem impregnado na criança. Ela aprende o medo. Olha só que loucura. Então, as inseguranças que nós temos, nós aprendemos elas de acordo com as crenças de pessoas que nos criaram, da escola. Então, aqui na hora que a gente estava lendo, eu lembrei disso. Às vezes você vai tentar falar em público e você não consegue, porque na tua mente vem assim, ó, você não vai conseguir, vão rir de você, vão te zoar, você não vai fazer certo, você vai errar. Tudo isso foi coisas que a criança ouviu de alguém, de um coleguinha, de uma professora, de um amiguinho, de uma mãe, de um pai, de um irmão. Então, tudo isso vai criando a programação na cabeça da pessoa. São essas vozes, né, que ele fala aqui, que acabam fazendo com que a pessoa duvide. Será que é bom então eu ir lá ou é perigoso? E aí ela não faz, né? Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos, essa parte ali, das vítimas, né? O que quer que vá de encontro ao livro da lei fará você experimentar uma estranha sensação no plexo solar que chamamos medo. Então, é daqui para baixo que eu estava lendo. Quebrar as regras do livro abre seus ferimentos emocionais e sua reação cria veneno emocional, como tudo o que está escrito ali tem de ser verdade, qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança, mesmo que o livro da lei esteja errado. Ele faz com que você se sinta seguro. Eis porque precisamos de um bocado de coragem para desafiar nossas próprias crenças. Embora não tenhamos escolhido nenhuma delas, a verdade é que terminamos por concordar com todas. A concordância é tão forte que, ainda que se entenda o conceito de que não são nossas verdades, sentimos culpa e vergonha quando nos colocamos contra essas regras. Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei que regulamenta o nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem em nossa mente. Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia. Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem diz que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Quantas vezes pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Nós não. Temos uma memória poderosa. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Se a justiça existe, não precisaríamos. Se a justiça existisse, não precisaríamos nos castigar outra vez. Mas, cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir.
Se formos casados, nossos parceiros também nos ajudarão a trazer nosso erro de volta. E assim nos julgamos, condenamos e castigamos muitas outras vezes. Isso é justo? Quantas vezes obrigamos nossos cônjuges, filhos e pais a pagar pelo mesmo erro? A cada vez que o recordamos, nós o culpamos novamente. Enviamos todo o veneno emocional produzido pela injustiça, depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro. Isso é justiça? O juiz na mente está errado, porque o sistema de crenças, o livro da lei, está errado. Todo o sonho é baseado em regras falsas. 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nelas. No sonho do planeta é normal que os seres humanos sofram, vivam com medo e criem dramas emocionais. O sonho exterior não é agradável. É um sonho violento, de medo, de guerra, de injustiça. O sonho pessoal dos seres humanos pode variar, mas de forma global. Geralmente é um pesadelo. Se observarmos a sociedade humana, veremos que se trata de um lugar muito difícil de viver, porque é regido pelo medo. Em todo o mundo, vemos os seres humanos sofrer, sentir raiva, vingar-se, viciar-se e provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça. É possível que ele exista em níveis diferentes nos vários lugares da Terra, mas o medo controla nosso sonho exterior. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno fornecida por quase todas as religiões, descobrimos que são a mesma coisa. As religiões dizem que se trata de um local de punição, de medo, dor e sofrimento. Um lugar onde o fogo queima a gente. O fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúme, inveja ou ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando o nosso interior. Estamos vivendo um sonho do inferno. Se você considera o inferno um estado de espírito, então ele se encontra à nossa volta. Os outros podem nos prevenir. Se não fizermos o que eles dizem que devemos fazer, iremos para o inferno. Más notícias, já estamos nele. Nós e as pessoas que nos disseram isso. Por isso é que nenhum ser humano pode condenar outro ao inferno. É verdade que podem nos colocar no inferno ainda mais profundo, mas apenas se permitirmos que isso permitirmos que isso aconteça. Então, profunda essa parte aqui, né? Cada ser humano possui o seu sonho pessoal, e assim como o sonho da sociedade, geralmente é rígido pelo medo. Aprendemos a sonhar o inferno em nossa própria vida. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa. Claro, mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja e outras emoções negativas. Nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante em que sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na mente. Procuramos justiça porque, no sistema de crença que adotamos, ela não existe. Buscamos a beleza, porque, independente de quão bela seja uma pessoa, não acreditamos na sua beleza. Tudo já está dentro de nós, mas continuamos procurando sem parar. Não existe verdade a encontrar. Sempre que voltamos nossas cabeças, o que vemos é a verdade, mas com os compromissos e crenças que temos na mente. Não temos olhos para enxergá-la. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certo e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos. E nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um plano além do nariz, um palmo além do nariz.
Um nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho. Seu sonho pessoal, aquilo em que você acredita, os conceitos que definem quem você é, os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus. Toda a sua mente é um nevoeiro que os toltecas chamam de mitote. Sua mente é um sonho em que 1.000 pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. Graças a ele, você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, o mitote é chamado de Maya, que significa ilusão. É a noção pessoal do eu sou. Tudo em você acredita sobre tudo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, todos os conceitos e programas que você tem na mente. Todos formam um mitote. Não conseguimos ver quem realmente somos. Não conseguimos perceber que não somos livres. Então, aqui tá falando a realidade, né? O que é e o que nós não conseguimos enxergar. Está na nossa frente e a gente não consegue ver. Por isso, os seres humanos resistem à vida. A morte não é o maior medo que os homens possuem. Nosso maior medo é estar vivo, assumir o risco de viver e de expressar o que somos na realidade. A gente não consegue. A gente tem medo de ser quem a gente é. Porque se você for falar o que você pensa, tua amiga não vai gostar de ti. Se você falar o que você acha, o teu marido vai pôr tuas roupas na porta. Se você for expressar como você realmente é, você vai ficar sozinho. E aí a gente acaba criando essa máscara social para continuar. E essa máscara social nada mais é do que as crenças que nós temos, né? Que nos impede de sermos a nossa essência. Aprendemos a viver a nossa vida tentando satisfazer as expectativas alheias. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outras pessoas, por causa do receio de não sermos aceitos e de não estarmos à altura do que esperam de nós. Durante o processo de domesticação, para tentarmos ser bons o suficiente, formamos uma imagem do que é perfeição. Criamos o ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem. Tentamos especialmente agradar aos que nos amam, principalmente a família, como mamãe, papai, nossos irmãos e irmãs mais velhos, os sacerdotes, os professores, tentando ser bom para eles. Criamos uma imagem de perfeição, mas não nos encaixamos nessa imagem. Ela não é real. Nunca iremos ser perfeitos sob esse ponto de vista. Nunca. Não sendo perfeitos, nós rejeitamos a nós mesmos. Se a gente quer ser perfeito para agradar todo mundo e a gente não consegue ser perfeito, porque é impossível nós sermos, a gente acaba sendo rejeitado por nós mesmos. Olha que loucura. O, toda hora eu vou falar isso, que é incrível. O nível de autorrejeição depende de quão efetivos foram os adultos ao quebrar a nossa integridade. Então, quanto mais nós acreditamos nas pessoas que nos criaram, mais nós teremos essa autorrejeição. Porque se eles falaram para nós tudo que nós devíamos ser, e a gente acreditou fielmente, e a gente não consegue ser, nós começamos a ter rejeição por nós mesmos. Então, quanto melhor eles fizeram o papel deles, mais nós trazemos problema para nós. Mais insatisfação pessoal e menos nós acreditamos em nós mesmos, né? Consumada a domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos ser, ou melhor, o que acreditamos que nós queremos ser. Não podemos nos perdoar porque por não sermos perfeitos. Sabemos que não somos quem deveríamos ser e, portanto, nós nos sentimos falsos, frustrados e desonestos. Tentamos nos esconder de nós mesmos e fingimos ser quem nós não somos. O resultado é que que nós sentimos autênticos, usamos máscaras sociais para evitar que os outros percebam.
Temos medo de que alguém mais repare que nós não somos quem pretendemos ser. Julgamos igualmente os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição. E, naturalmente, eles também não correspondem às nossas expectativas. Nós nos desonramos só para agradar outras pessoas. Chegamos a fazer mal ao nosso corpo físico apenas para sermos aceitos pelos outros. Você vê adolescentes usando drogas para evitar a rejeição dos seus iguais. Eles não sabem que o problema vem do fato de eles não se aceitarem. Rejeitam a si mesmos porque não são o que fingem ser. De certa forma, até gostariam de ser, mas não são. E por isso carregam a vergonha e a culpa. Os seres humanos vivem se punindo por não ser quem acredita que deve ser. Tornam-se autodestrutivos e usam igualmente as pessoas para fazerem mal a si próprias. Mas ninguém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos. E o juiz, a vítima e o sonho social são responsáveis por isso. É verdade encontrarmos pessoas que dizem que o marido ou a esposa, a mãe ou o pai as fazem sofrer. Mas você sabe que nos prejudicamos muito mais do que isso. A forma como nos julgamos é o pior juiz que jamais existiu. Se cometermos um erro na frente de outras pessoas, tentamos negá-lo e encobrir tudo. Assim que ficamos sozinhos, entretanto, o juiz se torna forte e a sensação de culpa assume proporções enormes. Sentimos-nos estúpidos, maus ou indignos. Né? Quando a gente comete um erro, normalmente, na frente dos outros, a gente finge, não, nem foi tanto assim. Quando tu tá sozinho, tu fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Gente, como que eu fiz? E aí tu começa a se questionar e se autopunir. Foi pior que se lá na frente só tivessem rido de ti e acabou a história, tinha passado. Mas aí tu vai para casa e fica. Eu não podia ter falado, eu não podia ter comentado, eu não podia ter visto, eu não podia. Autopunição. Durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite desse autossofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Então, por isso que tem gente que fala que tem o dedo podre, na verdade, ela está buscando a autopunição. Quer dizer que ela não se aceita de jeito nenhum como ela é, e ela precisa de pessoas que também não aceitam ela, que vai fazer ela sofrer. Porque é isso que ela acredita que merece. Porque, como ela não é perfeita, então ela merece punição. E aí ela atrai pessoas maus, pessoas ruins, que vão fazer mal para ela, mas porque ela está precisando disso. Ela acredita que ela merece. Inconscientemente, é claro, né? Se alguém faz você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. Mas se alguém faz com que você sofra menos do que você costuma fazer, com certeza permanecerá no relacionamento, sendo capaz de tolerá-lo infindavelmente. Ah, entendi. Se a pessoa te punir mais do que você mesmo se pune, se ela te achar mais imperfeito do que você já se acha, você não aceita. Mas se ela vem ela te trata mal, mas não tão mal quanto você se trata, então tu aceita, tá bom. Melhor melhor isso do que nada, né? Porque você já não se aceita, então se ela aceitar um pouquinho só, tá bom. Se você se impõe sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como um verme. Por quê? Porque em seu sistema de crenças é como se você dissesse: eu mereço. Essa pessoa está me fazendo um favor por estar comigo. Não sou digna de amor e respeito. Não sou bom o suficiente. Olha só que incrível, né? A gente lê para entender a mente das pessoas. Porque muitas vezes eu vejo a sociedade questiona muito, né? Meu, como que essa mulher tá com esse homem? Por que que ela tolera ele? O homem tá batendo nela, ela tem a própria carreira e tal. E aí tu vai entender a mente da pessoa, vai ver que ela acha que ela vale mesmo que aquilo ali. Então, para ela, ela acha que ainda está no lucro. Então, ela não está ali por acaso. Temos necessidade de sermos reconhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Quanto mais nos valorizamos, menos iremos experimentar
O autossofrimento. Acho que está chegando ao fim, está acabando. Autossofrimento vem da autorrejeição, e a autorrejeição, por sua vez, vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito sem nunca atingir esse ideal. Nossa imagem de, nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. É por isso que não nos aceitamos da maneira que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Bem na hora e nós terminamos. Gente, eu estou apaixonado nesse livro, só digo isso, e é um livro que nós vamos ler em 3 semaninhas, 3 aulas nós vamos ler. Semana que vem nós já vamos ler mais um terço, e na outra semana, sem ser nessa agora, na outra semana a gente já vai encerrar o livro. Então, assim, 21 dias para ler um livro. Coisa boa. Tu quer falar alguma coisa, Helena? Na verdade, eu percebo que o maior vilão nosso é a questão da aceitação, né, e do pertencimento. Para pertencer, a gente acaba se fragmentando, né, ao ponto de realmente se não se conhecer mais. No final das contas, é isso que a gente chega a essa conclusão, né? E voltar é um caminho doloroso, mas libertador. A gente é um pouquinho de cada grupo que a gente vive, né? Um pouquinho E dos nossos amigos de infância, um pouquinho das nossas amigas adultas, um pouquinho. E esse caminho de volta para casa é o mais difícil, porque primeiro tu expande, primeiro tu entende, primeiro tu enxerga, e depois tu começa a se limpar dessas crenças. Tu começa a perceber. Ainda esses dias eu estava falando com meu marido. Eu conversei com ele e falei assim: esse sonho é meu? Ou é de alguém que convive comigo? Porque tá pesado demais para mim buscar isso aí. Esse sonho não é meu, não. Fui avaliar. Eu assisti. Isso não é meu. Eu nunca sonhei com isso. Por que eu tô buscando isso para minha vida? Esse sonho não é meu. Se eu tô sonhando o sonho dos outros, por isso que tá pesado. Por isso que tá difícil. Porque não é o que eu quero, não é o que eu acredito, não é a minha verdade. Foi crença, pessoas que foi falando que isso é bom, 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 isso é bom. E falei, ué, isso é bom também para mim, ué? Então vamos atrás disso aí. Não é meu, não. Aí tu fala, ué, nem precisava estar carregando esse peso que eu tô carregando. Ficou mais leve para mim, que eu tô buscando os sonhos dos outros. Então, isso é autopercepção. É sutil, mas a gente consegue. Isso, para que a gente consiga ter essas percepções, a gente precisa estar presente. E a coisa mais difícil que tem é estarmos presentes. É estarmos presentes no nosso dia a dia. A gente faz as coisas no automático, a gente acorda, a gente vai, blá, blá, quando tu vê o dia já acabou. E aí, quando tu para pensar, já passou um ano, já passou dois, já passou 10 anos. E às vezes tu tá ali fazendo uma coisa que você nunca quis. Mas se você tá presente, você passa uma semana fazendo, daqui a pouco tu vê que tu não tá bem, não tá feliz, tá cansado demais. Ué, por que que eu tô assim? Começa a se observar. Tu tá fazendo isso é porque tu quer ou porque alguém quer que tu faça? Um exemplo, né? Ah, eu quero ser magra. Por que tu quer ser magra? Por que tu quer ser magra? Ali até no livro falou, né? Você começa a fazer mal pro teu próprio corpo pelo que a sociedade espera de você. Porque às vezes teu biotipo não é esse. E aí tu vai sofrer demais para chegar num lugar que não é o seu. Mas você tá querendo seguir o que a sociedade espera de você. Mas quanto que vai te custar? Se você tá presente, você não paga o preço, porque vai sair caro demais. Vai sair caro demais. Dentro do que o livro está falando, para a pessoa inconsciente, ela está disposta a pagar esse preço. Por quê? Porque para ela é isso que ela merece, é pagar o preço, é fazer o que os outros querem, é seguir a manada, mas com certeza vai ter mais desdobramentos, né? Aí tem que ver o próximo capítulo. Por último, aguardemos.
Aguardem os próximos capítulos, tá? Vou encerrar aqui. Obrigado por ter vindo. E Que bom. na semana que vem vai ser na segunda. Então, se tu puder, quem tá aqui também não tá com a câmera aberta, mas se puder, estejam conosco, que vamos ler a segunda parte, tá? Tá bom. Um Boa abraço, noite. boa noite para vocês. Igualmente. Ótimo final de semana, né?